Você pretende começar a investir ou já está investindo no mercado tradicional ou no criptomercado e a possibilidade de você deixar esse dinheiro na mão de alguém é algo que você não cogita, assim como foi o meu caso. Esse vídeo é para você. Vamos falar sobre quais são as ferramentas que realmente você precisa se dedicar, qual é a verdadeira e a real curva de aprendizagem, obviamente que existe para tudo na vida, né? Que você vai se deparar diante dos investimentos, né? Você ser autônomo nos seus investimentos, o que é que você vai precisar aprender, passar para você ter autonomia, você tomar suas próprias decisões, saber qual é o ativo que você vai investir, quando começar a investir, quando você tirar seu dinheiro, saber diversificar a sua carteira. Então, tem certas habilidades, certas ferramentas que você e seu cérebro vai precisar, sim, de um período, e claro que somos seres biológicos, então esse período é um período variável, apesar de venderem muito por aí períodos fixos de aprendizagem com promessas, né, em 15 dias, 30 dias, 3 meses, eu não vejo muito dessa forma, somos seres biológicos, cada um passou por uma coisa diferente, então cada um tem seu processo de aprendizagem de uma forma diferente, e obviamente que uma única metodologia não vai servir para todos da mesma forma. Então, nesse vídeo, vamos falar um pouco sobre a introdução dos investimentos, quais são realmente os assuntos que você precisa entender, as ferramentas que você precisa dominar para você, em algum momento, ter autonomia e ter decisões, tomar decisões próprias. Então, vamos falar um pouco sobre isso. Tem muita mística, muito marketing sobre esse tema. Então, vamos desvendar tudo isso que é verdade, o que é muito mentira. Vamos falar um pouco nesse vídeo sobre tudo isso. Tem muita coisa que eu fico meio puto às vezes porque vendem uma falsa verdade, uma mentira, para não dizer assim, então acaba frustrando muita gente, não pela inabilidade, e sim pela forma com que ela foi deparada com aquilo ali, né? Ela esperava aprender aquilo ali em 15 dias e como ela não aprende, se frustra e acaba saindo do mercado. Enfim, vamos falar um pouco sobre tudo isso. Então, se você está nessa situação agora, no começando, não deixe de assistir esse vídeo até o final, que eu vou entregar todo o ouro, toda a minha experiência, são 5 anos aí. Sou médico veterinário de formação, migrei aqui para o digital, tenho empresas também com parte de inteligência artificial, então vou passar um pouco da minha experiência nessa minha jornada, tanto de migrar para o digital, quanto na parte financeira, como é que foi que eu... o que aconteceu comigo dentro dessa parte que eu me deparei, quais foram as dificuldades que eu me deparei. Então, se você quiser entender como é a verdadeira jornada para você ser autônomo nos seus investimentos, assista esse vídeo até o final. E sem mais enrolação, vamos começar. Vamos lá, como tudo na vida, a gente tem uma curva de aprendizagem. E, obviamente, cada segmento, cada aprendizado específico, muitos deles já têm pesquisa, já se sabe mais ou menos uma média da curva de aprendizagem, mas sempre é uma média. No caso, vou dar um exemplo bem em concreto aqui, como eu sou médico veterinário, trabalhava na área de cirurgia, em específico na área de ortopedia e traumatologia, e é muito comum a gente abrir os livros ali e ver alguma técnica nova, quantas cirurgias você precisaria fazer para você ultrapassar a curva de aprendizagem e você dominar aquela técnica cirúrgica em específico. Então, obviamente, tinham técnicas mais difíceis, que você precisava fazer 20 cirurgias, 15 cirurgias, para você ultrapassar essa curva de aprendizagem. Dentro dos investimentos, no mercado financeiro, trading, investidor de médio e longo prazo, dependente da sua opção, a gente vai falar também sobre isso. Não se tem ao certo, pelo menos eu não vi em pesquisa, dizendo qual é a curva de aprendizagem que você vai precisar ultrapassar. Você vai passar para você ter autonomia e saber dominar as ferramentas do mercado financeiro e conseguir investir de forma autônoma. Mas eu posso dizer para vocês que entre conversa, entre amigos que são investidores, também estão aqui como influenciadores também, e investem no mercado financeiro, o que eu percebi é que é bem próximo do que aconteceu comigo, em torno de 3 a 4 anos para você ter segurança e ter uma estabilidade, digamos assim, nos acertos, digamos assim, você ter mais consciência, mais convicção e acertar de uma forma mais consciente e mais constante. Isso demora em torno de 3 a 4 anos. Mas claro que isso aí é uma coisa que vai variar muito, né? Somos seres biológicos, eu bato muito nisso, então cada um passou seus traumas, cada um teve suas dificuldades, né? Ninguém sabe aí
com quem é, a pessoa às vezes passou dificuldade, você pode ter passado a dificuldade de alimentação nutricional na sua infância, e isso, né, vai te fazer dificultar um pouco a aprendizagem. Eu não faço ideia do que pode ter passado, do que cada um passou, e como é que cada cérebro funciona para aprender também, né, para aprender o conhecimento. Tem cérebros que têm mais facilidade com tipo de didática, outros cérebros têm mais facilidade com outro tipo de didática. Então, é basicamente isso. Eu sou muito visual, eu gosto de ver exemplos visuais, gosto de enxergar visualmente aquilo ali, para eu poder compreender. E eu preciso também sempre entender a raiz das coisas, tanto é que quando eu comecei a estudar o mercado financeiro, eu queria entender análise gráfica, o mercado financeiro, a primeira coisa que me deu curiosidade para estudar foi a história do dinheiro. Então, por aí você tira como é que meu cérebro funciona. Seria para mim incabível eu pular todo isso, toda a história do dinheiro, como é que a gente chegou até a situação que estamos hoje, né, digamos assim, em termos de finanças no mundo, e você falar assim para mim, pronto, agora você vai aprender a analisar gráfico, agora isso aqui é o que a gente tem hoje. Para mim, para meu cérebro, isso é meio complicado de aprender, meio complexo. Então, eu precisava preencher as lacunas, digamos assim, então eu fui aprender como é que foi o primeiro ser humano que criou o dinheiro, por quê? Quando foi, onde foi, por que que o dinheiro foi evoluindo da forma que foi evoluindo. Então, entender tudo isso para mim também facilitou. Inclusive, eu estudar a história do dinheiro foi o que me fez ter mais clareza em relação ao Bitcoin, né. Isso aí é uma coisa que eu não tenho como negar. O que me fez olhar para o Bitcoin e ter a clareza de que é o futuro, que o futuro tende a caminhar em direção ao Bitcoin, né, eu não posso afirmar com certeza, não gosto desse tipo de, eu não sou dono da verdade, não sou dono do futuro, vivo aqui agora no presente, então a gente está falando sobre probabilidades. O futuro é probabilidade. E o que eu vejo é que a história do dinheiro sempre favoreceu, a evolução do dinheiro sempre favoreceu a moedas que tivessem uma facilidade. Claro, escassez, alguns atributos são muito claros, né, dentro do sistema financeiro, dentro da moeda, do características de uma moeda. Ela precisa ser escassa, ela precisa ter fácil transporte, né, inclusive foi o que fez sair do ouro, né, o ouro tinha essa dificuldade. Se você tivesse que fazer uma viagem, os reis, quando iam viajar e fazer de longas datas, eles precisavam levar caminhões, carroças lá cheios de ouro, né, baús com ouro pra caramba. Então, isso dificultava o transporte para você viajar. Então, foram tendenciando a fazer moedas, papel, coisas mais leves, cartão de crédito, cheque, o cheque se extinguiu, agora a gente está vendo já o Pix, coisas mais digitalizadas. Então você vê que a tecnologia tende a caminhar para isso aí. Eu lembro que no começo, quando você falava de criptomoeda, ainda não existia o Pix, eu já estava falando sobre isso, já dialogava isso com meus amigos. E uma coisa muito marcante que eu me lembro era essa indagação, né? Mas não tem. E vou imprimir aonde? Eu vou sacar aonde? Pô, pra você ver, isso aí tem o quê? 3 anos atrás, 4, 5 anos atrás. Hoje em dia, quem é que fala mais em sacar dinheiro? Então isso aí já não é mais uma barreira, né. A preocupação de sacar um Bitcoin já não é mais uma coisa que se questiona. Eu não vou entrar muito nessa parte do Bitcoin, pode fazer outro vídeo, depois a gente, adentrando nessa parte, o porquê que eu vejo tanto valor no Bitcoin, não falo, né, porque eu acredito e o valor que eu enxergo no Bitcoin, por que que eu enxergo, acredito que os governos e tudo tende, o mundo tende a caminhar para essa direção aí do criptomercado como um todo, esse sistema monetário, acho que tende a quebrar e tende a mudar um pouco, e as criptomoedas vão ser um papel muito importante, né, muito importante nessa mudança de sistema monetário. Elas claramente o criptomercado, o sistema de blockchain vai estar dentro disso, dessa mudança aí, eu não tenho dúvida. Mas vamos lá. Muita gente acredita também que análise gráfica é uma ferramenta única e exclusiva para traders, né? O cara quer fazer operação de day trade, operação rápida, então me pergunta isso quando vê um gráfico aberto: "Mas você day trade?" Entendam, o gráfico, a análise gráfica não é uma ferramenta que foi desenvolvida para traders, para day traders. E se a gente for para traduzir a palavra trader, nada mais é do que comerciante. Então, se a gente está traduzindo a palavra para o português, day trade está dizendo que comerciante do dia. E o que é um comerciante do dia? Um vendedor de picolé. Um vendedor de picolé também é um comerciante do dia. Ele também é um day trader. Mas que ferramenta ele usa para vender picolé? Ele precisa ter habilidade de venda, né? Então, ele usa a habilidade de venda para ser um day trade de picolé. Ele compra o picolé de manhã, ele tem que vender até de tarde, até antes do picolé derreter, né? Obviamente. Então, ele tem que escolher
período para vender esse picolé, ele tem que ver qual é o dia certo para vender esse picolé, para ir sair na praia para vender. Ele não vai lá qualquer dia, não vai na segunda-feira chuvosa pra vender picolé, ele não vai vender nenhum. Então, tem que ter um background, tem que ter um estudo, sim, para o cara ir, e um know-how para você saber o momento certo, a praia certa, o lugar certo para você vender o picolé e você não ficar com o picolé na mão ali. Então, é um day trade também. Tem seus riscos ali? Tem, obviamente, mas é também um day trade. A ferramenta de venda, ela não é exclusiva para você vender picolé, para você fazer negociações em um curtíssimo prazo de tempo. A ferramenta vendedor te permite vender muita coisa. O cara ali escolheu vender picolé, mas ele poderia estar vendendo outras coisas também. Inclusive, ele pode migrar do picolé. Inclusive, quem vende picolé pode vender outras coisas. Normalmente, eu acredito que quem vende picolé, acredito que deve vender outras coisas em paralelo. Porque normalmente quem vende picolé vende no final de semana, então durante a semana acredito que ele deve estar vendendo alguma outra coisa. Enfim, a ferramenta aqui em questão é a análise gráfica, a ferramenta que foi desenvolvida inicialmente por um japonês que era comerciante de arroz. Porra, Munehisa Sharma, coisa assim. Nome japonês é complicado para eu falar certo aí também, dá um desconto, família. E ele era um comerciante de arroz e ele desenvolveu os candles, né? Não vou dizer que ele desenvolveu análise gráfica, ele desenvolveu os candles lá atrás, 1700 e lá vai. Em 1900 e pouco foi que um americano, se eu não me engano, o ocidental, trouxe a leitura dos candles para o ocidente aqui e acabou popularizando a análise gráfica de uma forma mais amplamente difundida aí, do jeito que a gente vê hoje, né? Os candles são aquelas barrinhas que a gente está acostumado ali, esse japonês se desenvolveu com a finalidade de obter uma vantagem, ele ter mais consistência na hora de comprar o arroz no preço certo, obviamente, né, como eu falei para vocês, o objetivo de qualquer comerciante é o mesmo. Então, a gente está falando aqui de investimento, de análise gráfica, lembrando, isso aqui é você ser um comerciante. Você também tem o mesmo objetivo. A gente quer comprar barato e quer vender caro. Quer ganhar nessa diferença. É a mesma coisa. Então, o vendedor de arroz também queria fazer isso. Ele queria saber os melhores momentos para ele comprar e vender arroz. Né? Então, ele ter lucro com essa vantagem. E com a criação dos candles, que ele acaba trazendo informações e deixando elas de uma forma visualmente mais fácil de ler, isso fez com que ele entendesse que existiam padrões visuais. Ou seja, aqueles dados geravam uma figura, essa figura gráfica geravam padrões, se repetiam de certa forma, ao ponto de você poder utilizar dessa repetição, desse padrão, para se beneficiar. E é isso que resume a análise gráfica. A análise gráfica, a gente tem os dados ali do passado, a gente vai observar padrões com tipos de análise diferentes, eu vou entrar nisso também, quais são essas análises, vai ter gente falando que o price action é a melhor análise que tem, o RSI, o indicador, é esse, aquilo, né? Você vai me ver falando das NEMAs, o outro fala da análise de sentimento, mas eu vou falar sobre tudo isso e como é que eu tenho uma visão sobre todas essas ferramentas. Vamos lá. Vamos concluir essa parte dos candles. É uma ferramenta, a análise gráfica, ela vai te fazer, você consegue se beneficiar da análise gráfica através do histórico, do passado, padrões que se repetem, a gente vai tirar benefício desses padrões. Já vi umas críticas que para mim são vazias, né? Inclusive até de empresários, para mim são vazias, de que olhar para o retrovisor para você tomar uma decisão nos investimentos é muito arriscado. Mas é como eu fiz um vídeo ontem até. O passado, a linha do tempo ela não acontece dessa forma, né, vertical, dessa forma linear que a gente está acostumado. Na verdade, a gente percorre essa linha do tempo, pelo menos de uma forma diferente. A gente percorre essa linha do tempo como se a gente estivesse caminhando de costa. A gente está vendo assim, a vida é assim. A vida é assim. A gente vivendo a vida é como se a gente estivesse caminhando de costa e a gente está se deparando com as situações, com a realidade que vai acontecendo aqui, a gente vai tateando, opa, aqui ó, a cortina, opa, a cadeira aqui acontecendo, você vai lidando e vai vendo com as coisas que estão acontecendo, mas a gente não sabe o que vai acontecer, o que está aqui, né, atrás, que seria o futuro. Então é basicamente isso, é assim que acontece, é assim que é também no mundo financeiro, a gente precisa sempre, na vida é assim, os padrões que a gente usa para poder se beneficiar de estações, plantio, tudo é sobre o que aconteceu no passado. Sempre é assim.
O ser humano chegou na civilização até onde a gente chegou porque a gente tem a capacidade de armazenar o passado e se beneficiar por poder armazenar de uma forma muito eficiente todo o passado, ao ponto de observar coisas que se repetem e a gente se beneficiar disso durante a história inteira da evolução da humanidade. Então você está falando que, pô, a história da humanidade que se beneficiou de podermos olhar para o passado, armazenar o passado de um HD brutal, e que é a mente, né, da gente, e a gente poder se beneficiar disso, vai falar que dentro do mercado financeiro, dentro dos investimentos ia ser diferente? Pô, claro que não. Claro que não. Dentro do mercado financeiro também é sobre pessoas negociando. Também é sobre compradores e vendedores. Ah, Genaro, mas tem muito robô operando. Tem. Mas também é robô que obedece ordem de ser humano. Então, querendo ou não, sempre vai ser sobre o comportamento humano, né? Ainda até o dia de hoje, eu faço esse vídeo, ainda é sobre isso. Né? Quando as IAs estiverem dominando aí, a gente repassa esse vídeo aqui, a gente vai ver qual vai ser a visão de quando estiver acontecendo isso. Mas até hoje, o mercado financeiro, ele acontece, ele é movido através de estratégias, através de seres humanos, emoções, e é assim que funciona. Isso acontece também dentro do mercado do dia a dia, né? Do mercado tradicional aí, do dia a dia mesmo. Compra e venda é emoção, marketing é emoção, tudo é emoção. É o ser humano entre as emoções, os extremos das emoções. Né? O FOMO, que é o Fear of Missing Out, né? O medo de você ficar de fora e o medo de você tomar quebrança, digamos assim, de ir a zero. Então, algum ativo, algo que você comprou é a zero. Então, qualquer coisa que a gente tem na vida e compra na vida, adquire na vida, a gente tem esses pensamentos. O marketing influencia. A gente, o ser humano, a sociedade já deixou de se importar com o básico, digamos assim, para sobreviver há muito tempo. Né? A gente vive através de desejos e sonhos, que são coisas que criaram, né? Então, são emoções, tudo que a gente é movido através dessas emoções, esses desejos, esses impulsos. Essa é a verdade. É assim que vai funcionar sempre e a gente pode se beneficiar disso no mercado financeiro. A análise gráfica, ela permite a gente ter todo o histórico de movimentação, de negociação de preço, de uma forma que a gente consiga observar os padrões que se repetem de várias formas, a gente vai entrar dentro das análises que existem, para a gente poder sempre se beneficiar e poder entender o que pode vir a acontecer daqui para frente. Sempre baseado no grande histórico que tem o ativo. Quanto maior o histórico do ativo, mais confiança, mais base você vai ter para tomar decisões, para investir, tomar decisão. Por isso que eu não vou recomendar investir em meme coins, em ativos muito novos que não têm um background de leitura, não tem um histórico para você ter uma leitura concreta de gráfico. Então, é muito vazia a informação, muito arriscado, não vale a pena. Dentro da análise, né, eu falar assim para vocês, o que é análise gráfica, eu vou até compartilhar a tela aqui agora com esse slide aqui, que acho que vai ficar até mais fácil para explicar isso que eu quero explicar agora. Que são, quais são os tipos de análise, né, o que é que vale a pena, o que é que não vale a pena, o que é que falam muito, cada um vai depender do seu peixe, mas eu vou falar para vocês aqui uma analogia e ver se faz sentido para vocês. Para mim faz muito sentido. Para você que quer aprender análise gráfica, começar a ter autonomia nos seus investimentos e não tem muito tempo, vamos lá, comece aos poucos. Que tal começar só com análise gráfica? Eu desenvolvi o método PAF, que é o Price Action Fácil. Então, um curso menorzinho, pequenininho e bem baratinho. Clica no link aqui embaixo que eu vou deixar, só ir lá e conferir. Venha fazer parte, estou te esperando lá do outro lado. Um abraço, continua com o vídeo aí. Tamo junto. Então vamos lá, esses aqui são os 3 tipos de análise que existem, né? Análise gráfica, eu denominei dessa forma aí, vamos tentar englobar tudo como análise técnica, mas existem pessoas e literaturas que vão trazer essa abordagem, essa linguagem aqui de forma diferente, então vamos tentar ter um pouco de flexibilidade aqui agora, em como eu adotei, só para ficar mais didático aqui esses termos. Vamos lá. Vamos botar como se tudo fosse análise técnica, né? Mas vocês vão entender e dividir esse tudo em 3 partes. Essas 3 partes são análise gráfica. Análise gráfica seria o que? O price action, que a gente chama ação do preço, movimentação do preço. Então, o rastro que o preço deixa, como eu falei para vocês, sempre é padrões, ele vai deixando figuras gráficas, movimentação, os candles vão deixando também sinais, né? Então, essas movimentações puras, né? Apenas os candles,
sem nenhum indicador, sem nenhuma outra ferramenta. Vamos colocar isso como análise gráfica para você entender. Então, vamos lá. Price Action, análise gráfica, movimentação do gráfico nua e crua como ela é. Análise técnica, quando a gente inclui e acrescenta indicadores. O que é que são esses indicadores, Genaro? Para você entender, e eu posso falar aí com propriedade, os indicadores são ferramentas de cálculos que, então, cada indicador adota uma fórmula de calcular o quê? Os candles. Basicamente, é os candles. Quais são as informações que a gente tem para calcular aqui dentro da análise gráfica? Os candles, ou seja, a variação do preço, que é os candles, e o volume. O volume, a gente tem duas direções para analisar o volume. Seria temporal, que a gente vai pegar o volume que teve de transação dentro daquele candle ali, e o volume, que seria que é chamado de VPVR, que seria o volume por zona de preço. Então você pega ali uma determinada zona de preço e vê quanto volume teve de transação naquela determinada zona de preço em um longo período ou um período determinado de tempo ali que você vai determinar, enquanto o tamanho que a janela estiver aberta, na verdade, esse indicador vai estar captando. Então, quantos candles estiver ali na janela, ele vai captar ali por zona de preço quanto volume teve de transação. Então vamos lá, a gente tem, recapitulando, a gente tem volume, dois tipos de volume, né, que é o volume por zona de preço e o volume por período de tempo. E a gente tem também os candles para calcular. Então, basicamente, todos os indicadores que a gente tem dentro da análise técnica são indicadores que utilizam cálculos e fórmulas diferentes, matemáticas, para calcular esses volumes ou esses candles. Então, a gente tem aí grupos de indicadores diferentes, osciladores, médias móveis. Vocês vão ver grupos diferentes. A gente pode, outro dia eu faço outro vídeo falando sobre os grupos, os indicadores. Vou falar sobre cada um deles também, alguns mais famosos, né? Mas é basicamente isso. São cálculos matemáticos desses dados, dos candles ou dos volumes. E esses cálculos podem ser feitos de diversas formas. Então, se você for um excelente matemático e tiver criatividade, você pode utilizar a sua criatividade para sair calculando e criando e desenvolvendo indicadores novos. Qual é a questão aí? Para um indicador funcionar e ser aplicável, ele precisa apresentar algum padrão e esse padrão precisa se repetir frequentemente de forma que seja passível de utilizar dentro de uma estratégia. Você incrementar no seu setup ali, você adicionar esse padrão que vem se repetindo muito a uma estratégia. Ou seja, quando acontecer isso aqui nesse indicador, eu compro. Quando acontecer isso aqui nesse indicador, eu vendo. Pronto. Esse padrão, quando acontece isso aqui, o preço tende a subir. Quando acontece isso aqui, o preço tende a cair. Ponto final. Se ele tem um padrão que se repete muito, esse indicador é válido. É assim, basicamente, que funciona. E a forma de calcular esse indicador vai aí da sua intenção do grupo, né, que você quer colocar esse indicador, ou qual a intenção que você tem de obter que resultado. Né? Então, é isso, basicamente isso. Qualquer um pode criar um indicador, nada mais, você precisa achar um padrão que se repita bastante, a gente vai falar sobre isso. Inclusive, eu desenvolvi as NEMAs, é um indicador que eu desenvolvi, e encontrei um padrão nem um pouco convencional, na verdade, um padrão que eu nunca vi em livro, nunca vi ninguém falar que também viu em livro, e é um padrão que se repete muito, muito e muito, todos os tempos gráficos, todos os ativos, e é por isso que eu utilizo a ferramenta, é por isso que eu consigo tirar proveito da ferramenta, porque eu encontrei um padrão que se repete muito, muito mesmo. Então, é isso. Todos os indicadores precisam ter padrões que se repetem muito e eles são feitos através de cálculos matemáticos e o que eles utilizam para calcular são os candles e os volumes. E análise de sentimento? Muita gente confunde que análise de sentimento é o sentimento do analista. Então, quando alguém falar, vamos aqui agora falar análise de sentimento. A galera acredita que eu vou falar sobre o meu sentimento no mercado. Não. Na verdade, análise de sentimento são dados concretos. Eu sempre explico dessa forma. Essa é a diferença. Não tem indicadores. Basicamente, os indicadores que eu utilizo, pelo menos dentro da análise de sentimento, não são indicadores como eu estava citando aqui agora na análise técnica, que trazem cálculos por detrás e eles têm formas diferentes de serem calculados.
Na verdade, a maioria dos indicadores da área de sentimento, eles trazem apenas dados. Sim, existem formas diferentes de plotar visualmente, ou seja, você enxergar visualmente esses dados de uma forma que fique mais didática. Mas, basicamente, são dados, né? Então, como assim dados? Galera, esse vídeo vai ficar sem corte. É isso aqui mesmo. Vida real, falar muito seca a boca e tamo aí. Análise de sentimentos são dados. Dados concretos. E quais são esses dados que a gente costuma avaliar? Eu, pelo menos, dentro do meu setup, eu costumo olhar liquidations, né, que são a quantidade de posições que foram estopadas e liquidadas. São dados. Vai estar lá, ó, em dólar, a quantidade de pessoas de dólar que foi liquidado e estopado naquele período de tempo. O Rachel indica a proporção de posições de long, ou seja, que estão com posições de long ou seja, estão comprados ou estão vendidos. É um dado concreto, tá lá. Ó. Essa é a informação. Então, análise de sentimento, ela te dá dados, te dá informações concretas. E você, o analista, cabe a você olhar a combinação desses dados, você vai olhar ele individualmente, e olhar o todo desses dados. Então, a combinação desses dados vai te indicar alguma coisa. E como é que eu olho para esses 3 tipos de análise? Perdão. Como eu olho para esse tipo de análise? Costumo explicar. Vamos lá, adoro trazer analogias e metáforas para poder explicar as coisas, até porque meu cérebro acaba entendendo as coisas dessa forma, então eu gosto de passar também dessa forma, da forma que eu acredito ser mais fácil para entender. Então vamos lá. Imagine que cada tipo de análise gráfica dessa aqui, essa é a minha visão, tem analistas que só usam price action para poder tomar suas decisões e, ó, porra, se ele tem um setup que funciona só com análise técnica, show de bola. Tem analistas que só usam indicador, só opera com RSI, só opera com... Porra, show de bola, se o cara tem sucesso, parabéns. Tem cara que só opera com análise de sentimento e fala mal da análise técnica. Análise técnica não presta para nada, é só análise de sentimento. Pô, show de bola. Se vocês conseguem, tá massa. Qual é a minha visão agora? A minha visão é que eu tenho à minha disposição aqui como se fosse 3 filhos. Imagine que análise gráfica, análise técnica, análise de sentimento são 3 filhos. E esses 3 filhos falam idiomas diferentes. Pô, eles são poliglotas, falam diversos, mais de 10 idiomas, sei lá quantos idiomas que os caras falam, esses guri falam. Mas, obviamente, eu aqui não entendo todos esses idiomas que eles falam. Então, meu acordo com esses 3 filhos aqui é o seguinte: eu só dialogo com vocês quando vocês 3 estiverem falando o mesmo idioma. Então, meu irmão, se vocês falarem a mesma língua, a gente abre diálogo. Se vocês estiverem falando aí russo, outro japonês, outro chinês, pô, não é comigo não. Então não tem entendimento aí. Então essa é a forma. Traduzindo, eu gosto de fazer a leitura nas 3 análises, sempre priorizando assim essa ordem: análise price action, análise com indicadores, as NEMAs e análise de sentimento. Então eu quero ver o que é que o gráfico nu está me falando. Se ele está me indicando uma direção, eu vou dar uma olhada na análise técnica, né, com os indicadores. E também está falando o mesmo idioma que o price action, show de bola, ó, já temos um grande passo. A análise de sentimento também está apontando na mesma direção, falando o mesmo idioma que a análise técnica, que a análise gráfica? Sim. Por caramba, tem uma entrada aí, ó. Tem uma posição. Os 3 estão me indicando o mesmo caminho. Eu confio nos meus filhos quando eles estão falando a mesma coisa. É basicamente isso. É assim que eu olho para o mercado, é assim que eu olho para a análise gráfica. Eu tenho a disposição e a possibilidade de olhar 3 formas diferentes do mercado, e eu utilizo essas 3 formas de uma forma consciente, né? Claro, sem poluir as informações. Você tem que entender o peso de cada informação, entendendo que quando você estiver trabalhando com a probabilidade ao seu favor, que seria os 3 filhos, as 3 análises falando o mesmo idioma, você tem maiores probabilidades de sucesso. Essa é a minha visão. Então, é isso. Muita gente vai vender receita de bolo para você ficar rico, né? Uma estratégia mirabolante. Porra, sinceramente, eu criei um indicador que eu não troco por nenhum outro indicador que eu já tenha visto. Uma ferramenta que passa uns sinais e passa um padrão que ninguém está vendo no mercado. Tem uma eficiência absurda.
Mas eu não tenho coragem de prometer nada para ninguém, porque eu não sei quem vai usar, não sei como vai usar, entendeu? É isso. É como falar assim, ó, o cara que vende a Ferrari, ele sabe que a Ferrari bate lá, sei lá, 380, quase 400 quilômetros por hora. Ele não precisa te prometer que você vai atingir 400 quilômetros por hora. É porque ele sabe que se ele fizer isso, você pode morrer tentando, e não vai conseguir. Né? Então, a ferramenta é maravilhosa, a Ferrari. Mas e aí? Ele tem como garantir que o piloto vai ser maravilhoso também? Vai ser disciplinado, vai ter estudado como é que dirige aquele carro? É complicado, entendeu? Então é essa falsa promessa que eu não gosto dentro do mercado. A galera te prometer uma coisa que é irreal. É impossível. Não tem como alguém saber o quanto de tempo você vai demorar ou como você vai desempenhar com alguma ferramenta, com alguma técnica, com alguma metodologia. Não tem como ninguém prever o como um ser humano vai desempenhar com alguma metodologia ou com alguma ferramenta. Seria como se um professor de boxe que teve um aluno que chegou nas Olimpíadas prometesse que todos os alunos dele, com a metodologia dele, vão chegar nas Olimpíadas. Seria cabível de você ouvir isso? Eu olharia para o negócio desse e falaria, tá maluco? Claro que não, velho. Tipo, pô, de jeito nenhum, eu não vou conseguir chegar nas Olimpíadas. E a metodologia dele pode ser a melhor do mundo. Eu já nem tenho idade mais para chegar nas Olimpíadas. E aí? Entendeu? Então, não depende só da metodologia. Isso, quem fala isso pô, você pode ter a melhor metodologia do mundo. É mentira isso. É porque não faz sentido. Você pega e traduza quando você veja alguma promessa dessa do marketing, dentro do financeiro, dos investimentos, o que for. Os golpes de investimento que a galera cai, pô, pelo amor de Deus. São promessas que, um rendimento de 5% ao dia. Meu amigo, tá de brincadeira, o cara que tá com isso na mão, ele não precisa nem fazer promessa para ninguém mais, né? Enfim, né, a gente não vive num mundo de milagre, a gente vive num mundo de plantar e colher. É isso que eu acredito, o milagre é esse. O milagre dessa vida é esse. É a possibilidade que a gente tem de plantar e poder colher. Esse é o maior milagre. Então, plante e colha. E se você achar que isso é mentira, que não adianta nada plantar, então é isso. Você vai estar plantando do mesmo jeito quando você não acredita nisso. Então você também vai colher, acreditando ou não, isso aí. A sua descrença, o seu desvelo pelo futuro. Análise gráfica é uma ferramenta que vai te proporcionar independência para o resto da vida. É isso, se dedique, fique bom nisso aqui, independente da sua profissão, do que você seja. Você tem que continuar produzindo dinheiro. Isso aqui é um apêndice, meu amigo. Isso aqui é um extra que você vai aprender para você saber como proteger o capital que você faz, que você gera. Você é investidor, você é empresário, você o que seja que você trabalhe, você está produzindo capital. Saber investir vai saber proteger esse capital, saber zelar por esse capital. Proteger ele de quê? Da inflação, da impressão monetária. A gente vai falar sobre isso também, né? Porque a história do dinheiro, a gente chegou nesse dinheiro de hoje, que é o sistema fiduciário, que é fiduciário, o sistema da confiança. A gente confia que o governo disse que aquele dinheiro vale aquilo. Não tem lastro em nada, diferente de antes que tinha lastro no ouro, né? Então, enfim, quais são as plataformas que eu utilizo para fazer essas análises aqui? Eu, Genaro, tenho preferência por essas plataformas. É propaganda, alguma coisa? Não, de jeito nenhum. Esses caras não pagam nada, pô, quem dera. Até adoraria receber para fazer publi deles, porque eu gosto da ferramenta deles. Mas é isso. Por que eu gosto? São mais didáticas, são mais intuitivas, mais fáceis de usar. Tem tudo. Tem tudo. Pô, TradingView, meu amigo. Eu programei, aprendi a programar dentro de uma linguagem de programação que existe dentro do TradingView. Eu desenvolvi meu indicador. Quando eu parei para indagar como eram calculados os indicadores, fui entender como eram calculados os indicadores e acabei desenvolvendo as nemas. Eu fui fazendo testes de cálculos diferentes, enfim, e o TradingView permite isso aí. Fora que tem chats, tem comunidades, pô, mano, isso aí tem um mundo que eu acredito não ter explorado o universo que é o TradingView todo, completamente. Vamos lá, dentro do TradingView você vai conseguir fazer análise gráfica, o gráfico nu, ou seja, até gratuitamente você consegue ter acesso ao gráfico nu, ou seja, análise gráfica de price action, você não precisa gastar R$1 de assinatura, você vai fazer, você vai usar a plataforma gratuita. Análise técnica, com indicadores. O plano gratuito você tem acesso a 3 indicadores. Normalmente a galera já bota o volume ali embaixo e mais alguns outros 2 indicadores. Né? Assina as NIMAs aí, bota as NIMAs, que é o melhor indicador que você vai colocar, que você não vai precisar de mais nenhum outro, você também não vai precisar assinar a ferramenta, só precisa assinar as NIMAs. E análise de sentimento, ou seja, análise técnica aqui, indicadores, eu falei brincando aqui das NIMAs, mas, mano, dentro do TradingView você vai achar
um universo de indicadores. Todas as categorias de indicadores, você vai ter infinitos indicadores. Backtest, vai poder fazer por lá, você vai poder testar os indicadores. Meu amigo, é isso. TradingView você vai poder aprender sem ter. Abra sua conta. Se não tiver conta, abra lá e teste para você ver. Depois veja os concorrentes, tem a galera que usa também outras ferramentas para poder fazer análise. E a galera pergunta, né, porra, por que não faz análise direto ali pela corretora? Mano, assim, a possibilidade de você ter. Dentro da corretora, você vai ter só os gráficos dos ativos que tem ali dentro daquela corretora. Aqui não. Aqui você tem todos os gráficos de praticamente todas as corretoras. Então, é isso. Tem infinitas vantagens você ter acesso a isso aqui. Você vai poder olhar outros ativos também. Dentro da macroeconomia tem ativos que influenciam o criptomercado. Então, se você quiser entender como o criptomercado é influenciado pela macroeconomia, você precisa olhar o gráfico do ouro, S&P 500, Nasdaq. É isso. Metais. Alguns você precisa ter acesso a outros gráficos. E a habilidade de você saber análise gráfica vai te permitir isso. Você não vai analisar só um grupo de ativos que você deseja. Você pode analisar qualquer grupo de ativo. Vai te permitir entender mais fácil a macroeconomia. E análise de sentimento, eu utilizo essas duas ferramentas. Na verdade, agora tem até uma atualização, galera. Eu nem estou utilizando mais o Trading Light, estou utilizando agora o CoinLink, né? É um outro site também que também, essas barrinhas aqui atrás, ele é um indicador, o order book, ele mostra de uma forma visual as ordens, né, que as instituições estão colocando e retirando. Então tem essa possibilidade, Trading Light ou CoinLink, os dois têm essa ferramenta visual muito, muito, muito prática, muito fácil da gente estar ali analisando. E eu gosto muito, basicamente por causa desse indicador, né, o order book. Basicamente top level, order book top level. Basicamente é essa ferramenta que me faz assinar o Trading Light ou o CoinLink. E o TRDR é uma outra ferramenta que, pô, eu acho das melhores também para a gente ter acesso ali ao liquidations, Rachel, deixa eu ver, compras e vendas a mercado, order book. Então, tudo isso eu organizo ali dentro do TRDR. Então, são essas plataformas que eu utilizo. Podem printar, pesquisar, galera, isso aí. Se vocês quiserem começar, eu aconselho a vocês baixarem aí assinarem o TradingView, né? Assinarem não, né? Você só ter acesso lá, fazer a continha de vocês. E vocês começarem a futucarem lá, olharem o gráfico, os candles, procurar os ativos lá, começar a entender no Google como é que são representados os ativos ali, né, no gráfico. Então, vocês vão pesquisando ativos diferentes, vão procurando ouro, petróleo, dá para vocês analisarem tudo por lá. Então, é basicamente isso. Eu queria dar essa palhinha para vocês hoje sobre essa visão que eu tenho, né, do mercado. Essas são as ferramentas, esses são os caminhos que eu acredito que você deve percorrer. Então, se você tiver a possibilidade de seguir essa ordem aí, né, de você entender primeiro análise gráfica, análise técnica, depois você partir para análise de sentimento. Claro que o que, na minha visão, faz unir e entender tudo isso são as teorias do mercado. Então, aí entra a teoria de Down, Fibonacci, Elliott. São as teorias que você precisa entender, né? Não é nem decorar. Aqui, na verdade, dentro do mercado financeiro, análise gráfica, não tem nada que você precisa decorar. Nem os nomes dos candles, esqueça de decorar qualquer coisa disso. É você entender, compreender a briga, a disputa, o que é que você quer ver dessa briga, dessa disputa, como é que um grupo se exaure e está satisfeito em uma briga. É basicamente isso. É basicamente você entender. Isso facilita você lucrar mais. Então, se você vai utilizar da ferramenta análise gráfica para investir para curtíssimo prazo, como um day trader, como um swing trader, né, que chamam ali, que você passa alguns dias na operação, ou se você é um investidor de longo prazo, se você quer comprar para vender daqui a 6 meses, 1 ano, daqui a 5 anos, você quer segurar bastante o ativo e, né, dependendo do ativo, se for um ativo que te dê renda, né, passiva, você pode também ir capitalizando ao longo do tempo, mas a análise gráfica vai te permitir saber o melhor momento de comprar qualquer um desses ativos de qualquer grupo, isso aí não tenho dúvida. Então, a análise gráfica é uma ferramenta que te permite ser independente no mercado financeiro. Ou seja, você tomar a decisão, você ser um comerciante do mercado financeiro autônomo. Você não precisar de ninguém para te dizer quando comprar, quando vender o ativo. Que é uma coisa que eu acho um absurdo.
tá ligado? Eu comparo que é como se fosse se você chegasse numa agência de viagem e falasse assim: eu quero viajar, tome aí $10.000, tome aí R$ 10.000 e diga meu destino. Como assim, meu irmão? Você vai entregar o dinheiro para alguém dizer o seu destino? Tá de brincadeira, né, irmão? De jeito nenhum, velho, que você vai fazer isso, irmão. Pô, toma vergonha na cara, aprende esse negócio aí e para de pensar em depender. Vá produzir, vá faturar, vá fazer mais riqueza, produzir mais riqueza, mas saiba como investir. Tenha análise gráfica como uma ferramenta debaixo do seu braço para você não depender de ninguém quando o seu dinheirinho aí estiver sobrando, você não perder para a inflação, não perder para o governo esse dinheiro aí, né? Porque, pelo amor de Deus, é isso. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se quem chegou até aqui, porra, manda no comentário aí se gostou desse vídeo. É um vídeo um pouco diferente, mas eu vou trazer mais vídeos como esse, trazendo conhecimento que eu tenho, alguma forma de ensinar também que agregue valor para vocês, não só trazendo análise gráfica aqui. Então, eu vou trazer um pouco menos de análise gráfica e trazer mais conhecimento para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E é isso aí, galera. Se você não está inscrito no canal, se inscreve aí rapidão, deixa seu like, pô, apoia, isso dá uma ajuda muito grande, acredite. Vamos fazer esse canal aí bater pelo menos 1.000 inscritos. Tá bem pertinho aí, galera. Então me ajuda a chegar nesse objetivo aí. Tamo junto, até o próximo vídeo e um abraço.